Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, amigos, amigas. Vamos dar sequência ao estudo do novo Código de Processo Civil e, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar o Instituto da Ação, do direito de ação, né? O direito de ação, aquele direito fundamental, aquele direito constitucional que nos garante o acesso à atividade jurisdicional, o acesso à prestação jurisdicional, né? Então, aqui para essa aula aqui que a gente vai tratar de ação, na verdade vão ser duas aulas que a gente vai tratar de ação, tá? E aí a gente vai abordar, né, esse nosso roteirinho que está aqui no quadro. A gente vai tratar aí na primeira aula do conceito do direito de ação e a partir desse conceito a gente vai extrair as teorias da ação, né, que é uma matéria que a gente passa meio batido na faculdade, até com um pouco de trauma ali dos estudos da teoria geral do processo, e acaba que aquilo ali vai ficando para trás, mas isso aqui é assunto que costuma ser muito demandado, muito cobrado nos concursos públicos, né? E aí na segunda aula a gente então passa a analisar as condições da ação, aqueles requisitos voltados ao exercício do direito de ação e os elementos identificadores da ação, beleza? Então olha só, um conceitozinho aqui de ação que eu preparei para vocês é bem simples, mas do mesmo jeito que a gente fez o conceito de jurisdição, é um conceito que abrange aí elementos que são suficientes para que a gente possa desenvolver todo o tema da ação. Olha aqui, a ação é o direito público subjetivo, abstrato e autônomo de provocar atividade jurisdicional, né? Então, a gente lembra que lá na jurisdição, uma forma de definição que a gente concluiu ali ao final foi a seguinte, eu pedi até para vocês, vou frisar, né? O exercício da jurisdição pelo Estado é uma consequência lógica do processo histórico de centralização da produção normativa. Então, o Estado proíbe, né, a autotutela, proíbe a solução dos conflitos pelas próprias mãos, né, com base na lei da selva, a lei do mais forte, e ele diz, todo conflito agora eu que vou resolver. Na hora que ele diz que todo conflito ele vai resolver, ele tem que assegurar que toda vez que você estiver envolvido em um conflito, você possa provocá-lo e ele venha a atender essa provocação, né? Então, da mesma forma, o direito de ação, ele se manifesta para nós, jurisdicionados, também como uma consequência lógica, né, desse processo de centralização da produção normativa e de monopólio do exercício da jurisdição. Tranquilo? Então, o Estado diz, só eu resolvo conflito. Você está envolvido em um conflito, você tem que ter direito de provocar a atividade estatal voltada à solução dos conflitos, né? E esse direito, então, que nos é assegurado constitucionalmente, é o chamado direito de ação, tá? A ação, eu coloquei no conceito, é um direito público subjetivo, né? Como todo direito público subjetivo, o que caracteriza um direito como sendo um direito público subjetivo? É justamente aquela ideia de que você opõe esse direito contra o Estado, tá? Você exerce o direito contra o Estado. O direito subjetivo é meu direito de demandar em face do Estado, diante do Estado, na verdade, contra o Estado, não em face do réu contra o Estado, né? Então, assim, primeiro elemento seria esse, a ação é um direito público subjetivo. Agora, quando a gente vai para aqueles outros dois elementos, a gente fala lá que a ação é um direito público subjetivo, abstrato e autônomo de provocar atividade jurisdicional, a gente pode pensar só, a ação é um direito de provocar atividade jurisdicional, tranquilo? Mas por que eu coloquei que o direito é público subjetivo? Isso aí é coisa de processualista, né? Primeiro, porque a gente costuma colocar lá na petição inicial, quer dizer, processualista não faz isso, mas a gente costuma ver, né, em algumas petições iniciais, fulano de tal, blá, 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 vem a presidente de Vossa Excelência propor a ação de reparação de danos contra, e aí qualifica o réu. A ação não é exercida contra o réu. Por que ela não é exercida contra o réu? Porque ela é um direito público subjetivo, ela é exercida contra o Estado. Estado, eu quero exercer o direito de ação. Estado, eu quero que você exerça a jurisdição. E exerça a jurisdição em face do réu, né? Determine ao réu isso ao final do processo, tá? Ah, não, você não preenche as condições da ação, indefiro a inicial, extingo o processo sem resolução de mérito. Eu vou apelar, eu vou recorrer.
Eu estou recorrendo, eu estou litigando com quem? Com o próprio Estado que está se recusando a prestar jurisdição diante da minha manifestação no sentido de exercer o direito de ação. Tranquilo? Agora, eu também acrescentei nesse conceito a ideia de que a ação é um direito abstrato e autônomo. De onde que eu tirei esses elementos? Aí a gente vai entrar aqui, ó, e a gente vai avançar para o exame das teorias da ação, tá? Eu coloquei aqui um rol, né, de teorias, tá? Porque a gente trabalha aí a chamada teoria imanentista, teoria concretista, também chamada de teoria da ação como direito concreto, teoria abstrativista, também chamada de teoria da ação como direito abstrato, a teoria eclética e a teoria da asserção, né? São várias teorias, o pessoal costuma confundir, mas eu vou dizer para vocês, não tem muita coisa aqui para confundir não, tá? A questão aqui é bem simplificada. Como o objetivo aqui da nossa videoaula é introduzir a matéria, é dar essa passada geral, trabalhar aí alguns exemplos que sejam mais fáceis de acompanhar, mas lá no nosso material escrito a gente já vai aprofundar. Eu vou evitar aqui de tratar de nomes, de autores e etc e tal, para que a gente compreenda, para que a gente consiga entender a sequência do desenvolvimento dessas teorias, tá? Pegando o fundamento histórico, pegando a evolução histórica, vai ficar fácil, eu não vou precisar memorizar, eu vou saber, eu vou compreender a evolução, o processo de evolução dessas teorias. Eu vou ver que uma teoria não nega a outra, ela acrescenta, ela parte de onde aquela teoria falha e complementa, tranquilo? Então vamos voltar aqui, ó, vamos pegar aqui uma telinha. Primeiro assim, a imanentista. Imanentista é uma teoria civilista, na verdade. Ela é de proposta lá pelo Ehring, ela é uma teoria que, na verdade, a gente ainda não trata, ainda não se discutia a existência de um direito de ação, ainda não se falava do processo como algo totalmente distinto ou independente do direito material, né? Então aqui, quando se falava em teoria imanentista, eu gosto de dizer aqui, ó, imã, né? O imã não é algo que atrai, que mantém junto. Então aqui, nessa teoria civilista aqui, a teoria imanentista, a gente tem aí a ideia de que direito e pretensão andam juntas, andam coladas, imantadas, né? Então a ideia aqui da imanentista, vamos colocar assim, imanentista, ó. Imanentista. Podia ter ficado melhor isso aqui. A ideia que até hoje a gente tem no Código Civil, no de 16 e tal, que é a ideia de que da violação do direito nasce a pretensão, né? Então, da violação do direito nasce a pretensão, tá? Então, da violação do direito nasce a pretensão. Essa é uma teoria que está lá no Código Civil, né? E aí da pretensão você passa então a estar numa posição de querer demandar em juízo, né? Sem a violação do direito não haveria pretensão e aí eu não poderia nem sequer pensar em ação, tranquilo? Mas na evolução histórica, né, o que acontece? Um grupo ali de estudiosos, né, desenvolve a chamada teoria da ação como direito concreto. Essa teoria, ela parte justamente da ideia da teoria imanentista, só que com um raciocínio contrário, né? Então o pessoal diz o quê? O pessoal diz assim, se da violação do direito nasce a pretensão, eu posso concluir no sentido contrário que só vai haver pretensão se houver violação do direito, né? Só vai haver pretensão se houver violação do direito. Então, eles começam a trabalhar a separação entre direito e pretensão, para daí começar a achar a ação, e diz que só vai haver pretensão se houver violação do direito. Ou seja, só vai, a partir pretensão, ação existir se houver
concretização, ou seja, teoria da ação como direito concreto. Se o juiz julgar procedente o pedido, ele está reconhecendo que houve a violação do direito, não é? Então, se o juiz julgar procedente o pedido, ele reconhece a violação do direito. Havendo a violação do direito, existe pretensão. Havendo pretensão, abre espaço para a ação, tá? Então, a teoria concretista, a teoria da ação como direito concreto, ela vai dizer basicamente o seguinte, ó, a ação quando o juiz julgar procedente o pedido. Porque quando ele julga procedente o pedido, ele está reconhecendo, o que ele está reconhecendo? Que houve violação do direito. E se da violação do direito nasce a pretensão, só vai haver pretensão se houver violação do direito. Então, só vai haver ação quando o juiz julgar procedente o pedido. Beleza? Mais para frente, um outro grupo de estudiosos, abstrativista, desenvolve um raciocínio um pouco maior, que vai um pouco além, né? E que trabalha com raciocínio mesmo, lógica pura, né? Peraí, se você está dizendo que só há ação se houver violação do direito, e só há violação do direito se o juiz julgar procedente o pedido, daí a ideia de concretização, e se o juiz julgar improcedente o pedido, o que ele exerceu durante todo esse tempo? Não foi atividade jurisdicional? Essa atividade foi provocada como? Então, a ideia da ação enquanto direito abstrato significa que não há necessidade de julgamento de procedência. Seja julgado procedente ou julgado improcedente o pedido, em qualquer das duas hipóteses, vai ter havido o exercício da atividade jurisdicional. E se teve o exercício da atividade jurisdicional nessas duas hipóteses, procedência ou improcedência, significa que houve exercício do direito de ação também. Tranquilo? Então, olha só, concretista, imanentista, da violação do direito, nasce a pretensão. Concretista, só há ação, então há ação quando o juiz julgar procedente o pedido, tá? Concretizou, teve violação, teve pretensão, teve ação. Abstrativista, há ação quando o juiz julgar o mérito. Basta que o juiz julgue o mérito. Se o juiz julgar o mérito, seja procedente ou improcedente, vai ter havido o exercício da atividade jurisdicional, porque a atividade jurisdicional é dar uma resposta, seja ela positiva ou negativa. O juiz deu a resposta, acabou, né? Procedente ou improcedente, teve exercício de atividade jurisdicional. Se teve exercício da atividade jurisdicional, teve exercício do direito de ação. Tranquilo? Então vamos colocar aqui no nosso roteirinho, no nosso esquema, ó, a ação quando o juiz julgar o mérito. Mérito é o pedido, é o objeto. Seja para julgar procedente, seja para julgar improcedente. Pronto. Quando o juiz julgar o mérito, procedente ou improcedente, haverá ação, tá? Tempos depois, aí a gente já está falando agora da figura de um italiano chamado Enrico Tullio Liebman, né? Ah, mas você disse que não ia tocar no nome dos autores. Não, mas é porque esse aqui, ele acaba sendo muito representativo para nós brasileiros. Em que medida? Vamos lá. O Enrico Tullio Liebman, ele é autor da próxima teoria. Qual é essa teoria? Chamada teoria eclética. Teoria eclética. O que diz a teoria eclética? Qual é o raciocínio desenvolvido, a grosso modo, aí, pela teoria eclética? Ora, peraí. Vocês estão dizendo, abstrativistas, que vai ter ação toda vez que o juiz julgar o mérito. Por quê? Seja julgando procedente ou improcedente, ele está ali prestando atividade jurisdicional, né? Exercendo jurisdição. Só que me fala uma coisa. E se no curso do processo, por outras questões formais, o juiz tiver que extinguir o processo sem enfrentar o mérito? Vamos supor que ele tenha concedido uma liminar lá no início do procedimento. Isso não foi exercício de atividade jurisdicional? Foi.
Então, será que a gente precisa da vinculação com o mérito? Quer dizer, na abstrata, o mérito concreta tem que ser procedente. Abstrata, porque tanto faz, ser procedente ou improcedente. Agora, a eclética trabalha não mais com o foco no abstrativismo, trabalha com foco na autonomia. Então ele diz assim, ó, na verdade, a ação e mérito são duas coisas completamente autônomas, porque eu posso ter exercício do direito de ação, exercício da atividade jurisdicional e extinção do processo sem análise do mérito. Então a ideia da teoria eclética é que é a proposta de que a ação é um direito autônomo. Então a abstrativista complementou a concretista, definiu a ação como direito abstrato, a eclética não nega a ação enquanto direito abstrato e complementa com a ideia da autonomia, tá? Então, a ação agora é um direito abstrato e autônomo, tranquilo? Agora, o que é a essência dessa teoria eclética? Na verdade, e por que ela interessa, ela é tão importante para nós brasileiros? Porque o que acontece é que a teoria eclética, além de ter definido a ideia da autonomia, ficou uma pergunta sem resposta. Qual? Tá, mas então sempre vai ter tido o exercício do direito de ação? Não. Existem situações em que o processo é extinto sem resolução de mérito e não vai ter havido o exercício do direito de ação. Que situações são essas? Aquelas situações em que não estiverem presentes as condições da ação. Então, é a partir da teoria eclética que a gente começa a falar em condições para o exercício regular do direito de ação, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Teoria eclética. Teoria eclética. Teoria eclética é aquela do Liebman. Fala da autonomia e estabelece as chamadas condições da ação, que no original eram 3, né? A legitimidade, o interesse processual, também chamado de interesse de agir, e a chamada possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido. Tranquilo? Por que essa teoria é importante para nós brasileiros? Porque o Liebman se muda para o Brasil, guerra acontecendo, o Liebman vem para o Brasil e vai parar, quando chegar aqui no Brasil, vai se enturmar com um grupo de estudiosos, né, do processo, dentre os quais figurava uma pessoa chamada Alfredo Buzaide. Alfredo Buzaide, se vocês pegarem aí o código de 1973 de vocês vão ver lá, assinando a exposição de motivos do código, o ministro da Justiça, Alfredo Buzaide. Alfredo Buzaide, como membro desse grupo de estudos, né, a partir do momento que ele absorve a ideia, né, a teoria eclética, ele, ao preparar o anteprojeto do novo CPC, que foi sancionado em 73, ele introduz no nosso Código de Processo Civil Brasileiro a chamada teoria eclética. Tá? Então é por isso que a gente trabalha com as condições da ação. E a gente já pode pensar o seguinte, com algumas alterações, nós podemos afirmar que o Código de 2015 continua utilizando a teoria eclética, porque a ação continua sendo um direito autônomo, e a gente continua falando na presença de condições da ação, tá? Com algumas, registrando aqui alguns entendimentos peculiares aí que, quando a gente falar sobre condições da ação, eu vou abordar especificamente, beleza? Então, olha só, eclética foi a teoria que foi incorporada pelo CPC de 73, da autoria do Liebman, tá? Então, é a teoria que ainda está emprenhada no nosso código, no nosso sistema processual, ok? E aí, tempos depois, né, a gente, vamos colocar aqui logo a última, uma teoriazinha, uma criação brasileira, chamada teoria da asserção, ok? Vou botar aqui CPC 73. A teoria da asserção é uma teoria... o que é asserção? Asserção é afirmação, não é?
Na prova lá do concurso, você não tem lá, julgue a assertiva correta, julgue a afirmação que estiver correta, né? Então, asserção é afirmação. Caneta, afirmação, tá? A ideia da teoria da asserção é a seguinte. Bom, a gente às vezes tem ali uma situação em que o juiz recebe a inicial, aprecia se estão presentes as condições da ação, aparentemente estão presentes, e ele dá continuidade ao processo. Então, de acordo com as afirmações do autor, do que ele já tomou conhecimento, ele reconheceu a presença das condições da ação, recebeu a inicial, mandou citar o réu, formou a relação processual, seguiu com o procedimento, né? O réu vem em preliminar de contestação e alega sua ilegitimidade passiva, tá? E aí o juiz fica, olha, aparentemente não há ilegitimidade passiva aqui não. Vou para a instrução, começa a produzir prova. Ouvindo testemunhas, o juiz chega à conclusão que o réu realmente era parte ilegítima. Aí como é que fica? Se o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, não vai ter coisa julgada material. Então, amanhã, aquele autor pode propor ação de novo em face daquele réu. E aí, a falta de condições da ação leva à carência da ação, leva à extinção do processo sem resolução de mérito, não é? Só que aí é que entra a teoria da asserção. Com base nessa teoria da asserção, reconhecida pelo STJ, tá? Muito utilizada em matéria de mandado de segurança, ok? Com base nessa teoria da asserção, o juiz ele vai julgar, ele vai aferir a presença das condições da ação conforme as afirmações do autor. Então, a partir do momento que o autor traz, se a partir dali, do confronto com documentos, o juiz não perceber de plano, ou até ouvir o réu, a falta dessas condições da ação, ele não vai mais trabalhar com extinção do processo sem resolução de mérito. Lá na frente, dando sequência, a partir do momento que ele verifica a falta, por exemplo, de uma legitimidade, ele já vai extinguir o processo com julgamento de mérito, julgando improcedente. Vamos pensar aqui um exemplo. Olha só, um menor entra com uma ação de alimentos em face de uma pessoa, de um homem, alegando que aquela pessoa é pai. Não está registrado, ela não tem certidão de nascimento, acredita que é o pai, mas já entra com a ação de alimentos. Aí o juiz recebe a inicial, fixa os alimentos provisórios, tem lá um contexto, uma história, e aí cita o réu vem na sua contestação e traz uma questão, né, que aí dependendo da doutrina, dependendo até do operador do direito, dependendo do intérprete, uns entenderiam que seria uma preliminar de legitimidade, outros entenderiam que seria até uma questão prejudicial, que seria o quê? O réu vem e na sua defesa diz assim, olha, eu não tenho que pagar alimentos porque eu não sou pai. Né? Então a ideia é a seguinte, se eu não sou pai, eu sou parte legítima para figurar no polo passivo. Só que se o juiz, lá na frente, depois do exame de DNA, depois da produção da prova, reconhece que o réu realmente não é pai, então ele não tem o dever de prestar os alimentos, se ele julgar esse processo extinto sem resolução de mérito, nada impede que amanhã aquele mesmo menor, em outro lugar, em outra cidade, ele mova novamente a ação em face daquele homem e peça novamente os alimentos, e aí vem os alimentos provisórios e assim sucessivamente. Como é que a gente põe fim nisso aí? Simples, aplica a teoria da asserção. Porque aí, quando o juiz tiver o resultado do DNA e verificar que o cara realmente não é pai, ele vai julgar improcedente o pedido. Tá? Então, a teoria da asserção, a gente trabalha com a ideia de que as condições da ação vão ser aferidas pelo juiz no início do procedimento de acordo com as afirmações trazidas pelas partes. No momento posterior, aí a gente já trabalharia com decisões sempre de mérito. Beleza? Então, fecha aqui, asserção, afirmação, então, aferição da presença das condições da ação se dá a partir das afirmações do autor. Então, no momento posterior, isso aí seria mérito, beleza? Então, a gente tem aqui, né, as
Cinco teorias, imanentista, concretista, abstrativista, eclética e asserção, beleza? Então, vamos dar aqui uma pausa, né? Como eu tinha conversado com vocês no começo dessa aula, a aula de ação a gente vai dividir em duas partes, né? A primeira, então, dentro da ideia do conceito, ação, direito público subjetivo, abstrato e autônomo de provocar a atividade jurisdicional. Tranquilo? E aí a gente tem essas teorias, lembrando que a teoria eclética e a teoria da asserção, né, são as teorias admitidas no nosso ordenamento jurídico. Fechado? Vamos parar por aqui. No próximo bloco a gente vai para a segunda parte do exame, do estudo do direito de ação, e aí a gente analisa as condições da ação e os elementos. Até daqui a pouco.